Vamos para a quarta parte do vídeo. Quarta parte do vídeo. E quando todas elas são colocadas juntas, é inevitável que não se admirasse, fato que certamente produz ainda mais espanto o seu pensaroso e trágico fim. É possível observar também que muitas das qualidades admiráveis de seu filho Jonatas, 1 Samuel 18:20, e talvez da sua filha Mical, 1 Samuel 18:19, foram transmitidas em casa e sob a orientação de Saul. Seria ele um bom exemplo de pai registrado na Bíblia, né? Então vê que ele foi um exemplo de pai. Os seus filhos foram bem, Mical e Jonatas, né? Foram bons filhos. Inclusive Jonatas ajudou Davi, né, a ser rei, ajudou Davi, que muitas vezes seu próprio pai queria matar Davi, e Jonatas várias vezes defendeu Davi. Ele gostava muito de Davi, né? Capítulo 9, versículo 8 de 1 Samuel. O servo de Saul inesperadamente achou consigo um quarto de um ciclo de prata, ou 3 gramas de prata, o qual serviria para compensar o profeta adequadamente. Um ciclo equivalia a 12 gramas. Capítulo 9, versículo 9 ao 10. Esse versículo é uma nota explicativa de um costume antigo para os leitores israelitas. Vidente, né? Leitores vidente, que é vidente, refere-se àquele que é capaz de ver aquilo que está oculto aos olhos das pessoas comuns. Profetas, profetizar, né? Refere-se àquele que fala por Deus. Êxodo 7:1. Aquele que fala por Deus. Então eles chamavam vidente, né? O povo de Israel chamava vidente. Vidente é os profetas, aqueles que profetizavam, que levava uma palavra profética, né? Eles chamavam de vidente. Subindo ele pela subida da cidade, a cidade de Ramá, o alto, né? O alto. No capítulo 9, versículo 11, no capítulo 9, versículo 11 ao 5, a Bíblia se refere: subindo ele pela subida da cidade. A cidade é Ramá, né? O alto era um lugar de adoração que ficava localizado no alto de uma colina ou uma plataforma artificial em um templo. Os cananeus eram conhecidos por construir os seus locais de adoração em lugares altos. Números capítulo 33, versículo 52, Deuteronômio 12, versículo 2 ao 5. Israelitas devotos parecem ter valido do mesmo recurso legitimamente, né? Após a destruição de Siló, né? E antes da construção do templo de Salomão. 1 Reis, capítulo 3, versículo 2. Infelizmente, o mau uso de tais lugares altos para adorar falsos deuses, acabou por minar a adoração a Deus e contribuir para o aparecimento de idolatria em Israel. 1 Reis 11, 7 e capítulo 12, ao versículo 26 ao 33. Capítulo 9 de 1 Samuel, versículo 16 ao 17. O qual ungirá por capitão sobre o meu povo de Israel,
Parece importante que Saul seja referido aqui como capitão, também traduzido como príncipe, ou governador, ou líder, e não como rei, né? E não como rei. O trono, na verdade, pertencia à linhagem de Judá. Gênesis 49, versículo 9 ao versículo 10. Então aqui Deus se refere para Saul, não como rei de Israel, né? Mas como se fosse um governador, um líder, um capitão, alguma coisa assim. Porque o rei tinha que vir da linhagem de Judá. O rei, para ser um verdadeiro rei de Israel, a linhagem dele tinha que vir de Judá, né? Tinha que vir de Judá, tá lá em Gênesis capítulo 49, versículo 9 ao 10, né? Então o verdadeiro rei mesmo tinha que ser Davi, porque Davi era da linhagem, né? Inclusive essa linhagem vai até Jesus Cristo, vai até Jesus, né? Então a verdadeira linhagem que leva a Jesus é através de Davi, porque Saul não era de Judá, ele era da tribo de Benjamim, né? Então era outra tribo que ficava diferente. Cada tribo tinha uma posição, uma no norte, outra no sul. A Judá, eu acho que era no sul, e Benjamim era no norte, né? Era mais ou menos isso daí. No capítulo 9, versículo 18, pedi a Samuel um endereço para a casa do vidente na entrada da cidade. Foi o passo final para uma notável sequência de eventos que Deus soberanamente, né, organizou para permitir que Saul fosse ungido. Para permitir que... No capítulo 9, versículo 19, a declaração de tudo quanto está no teu coração não parece referir-se ao assunto das jumentas, pois Samuel imediatamente assegurou a Saul que os animais já haviam sido encontrados, né? Então os animais já tinham sido encontrados, os jumentos, né? A declaração de tudo quanto está no teu coração não parece referir-se ao assunto das jumentas, pois Samuel imediatamente assegurou a Saul que os animais já haviam sido encontrados. Talvez estivesse pensando nos problemas dos filisteus. Talvez Saul estivesse pensando nos problemas dos filisteus. No capítulo 9, versículo 20, todo o desejo de Israel, Samuel provavelmente tinha em mente a honra e os privilégios que viriam a Saul e sua família por meio da monarquia, né? E era inevitável que depois dele ser ungido rei, as coisas iam melhorar para ele, para a família dele, né? Como o rei de Israel, os privilégios, as honras, né? Ia vir. No capítulo 9, versículo 21, da menor das tribos de Israel, Benjamim era a segunda menor tribo no primeiro censo, depois que os israelitas saíram do Egito. Números 1, capítulo 1, versículo 36 ao 37. Então a tribo de Benjamim era a menor tribo, né? Era a menor tribo ali de Israel, quando eles saíram do Egito, né? A tribo foi reduzida a 600 homens, de guerra durante o castigo de Benjamim pela atrocidade cometida em Gibeá. Juízes 19, 20. A menor de todas as famílias, essas palavras contêm certo sentido de autodepreciação, sobretudo tendo-se em vista a descrição feita acerca do pai de Saul. Veja a nota em 9, capítulo 9, versículo 1. No capítulo 9, versículo 22, Samuel tomou a Saul e seus moços. Samuel tomou a Saul e seus moços e a levou à câmara.
A cama era onde as pessoas mais importantes sentavam para as cerimônias de sacrifício no lugar alto, né? A gente já leu aqui sobre o lugar alto, sobre os lugares altos, né? A gente já leu aqui sobre os lugares altos. Então a câmara era onde as pessoas mais importantes sentavam para a cerimônia de sacrifício no lugar alto. Lugar alto, que nem a gente já falou, era um lugar lá que ele tinha como fosse um templo onde era feito o sacrifício. Enfim, era tipo onde fosse a casa de Deus e onde as pessoas ali, os sacerdotes, os profetas, as pessoas iam ali para ser ungidas e para falar com Deus, né? Era um lugar tipo plano, né? Disse Samuel ao cozinheiro: dá cá a porção que te dei. Samuel havia sido instruído por Deus a estar preparado para esse encontro tão especial. No capítulo 9, versículo 24, levantou, pois, o cozinheiro a espádua e pôs diante de Saul. Dar a Saul a espádua tinha por objetivo honrá-lo na presença de todos os convidados. Gênesis 43, versículo 34. No capítulo 9, versículo 25 ao 26, né, chamou Samuel a Saul, ao eirado, às casas, aos eirados, né? Eirado eu vou explicar já já. Eirado, as casas na antiga Israel, normalmente tinham um telhado plano, eirado, que poderia ser usado para secar linho ou como lugar para descansar. Parece que Saul havia passado a noite no telhado, no versículo 26 do capítulo 9, né? Então, deixa eu dar uma explicação aqui. Esse eirado era como se fosse uma laje que tinha na casa de Israel. Todas as casas em Israel, a maioria das casas em Israel, o telhado dela não era de telha comum. Era uma laje, você até andava por cima, guardava os alimentos, enfim, servia também para orar, para oração e para dormir, para descansar também. Então lá servia para várias coisas. Então você subia o telhado, era tipo como fosse uma laje e você andava por cima dela, do telhado, né? Tinha uma escada que ficava ao redor da casa. Uma escada tipo como fosse aquela escada de prédio, de edifício. Quando falta energia, as pessoas que usam o elevador geralmente vão para a escada quando falta energia, para ir para os andares de cima. Então era mais ou menos isso. Isso aconteceu quando levaram o paralítico para Jesus, quando ele estava na cidade de Gafarnaú. Levaram o paralítico, 4 pessoas levaram o paralítico pelo telhado, porque pela porta não podia entrar, que estava cheio de gente na casa. Ele disse que aquela casa é a casa onde Jesus morava, onde Jesus morou, lá em Gafarnaú. Então, como não puderam levar o paralítico, levaram ele pelo telhado. Eu já vi pregador dizer que descobriram o telhado, tiraram as telhas. Isso é mentira, irmão. Os telhados de Jerusalém, de Israel, do povo judeu, não tinha telha, né? Não tinha telha, era uma laje, né? Era uma laje, era como se fosse uma laje e você andava por cima. E tinha uma escada da lateral dela que dava acesso à parte de cima do telhado, né? Que é o eirado. Então, com certeza levaram o paralítico pela escada, subiram a escada e chegaram na parte de cima no telhado. No telhado. E aí descobriram lá o telhado e jogaram o paralítico lá para Jesus curar, né? Mas não tinha telha, não era telhado, era como se fosse era plano, o telhado dos judeus, como se fosse uma laje. Inclusive você até passava de uma casa para outra, pulando nos telhados. Eles chamavam de telhado, mas não era telhado, era uma laje, como se fosse uma laje. Então eles andavam por cima, pulavam de casa em casa. Você até pulava de casa em casa. Então lá servia para oração, para várias coisas, guardar alimento, enfim, para muitas coisas lá servia utilidade, para a pessoa dormir. Inclusive Saul estava dormindo lá. Então é mais ou menos isso, o telhado assim, que era em Israel, em Jerusalém. Era mais ou menos assim. Então era como se fosse uma laje de hoje. Era um lugar plano, né? E bem resistente mesmo.
No próximo vídeo eu falo mais. Amém.